específico dentro desse grupo de migrantes, que são pessoas que saem dos seus países de origem, normalmente por uma questão de necessidade, de sobrevivência, por motivos de perseguição. Até coloquei aqui na questão para vocês da legislação. A legislação brasileira foi atualizada, onde aparece aqui esse conceito até... Ele está um pouco desatualizado, porque nós tivemos a nova lei de imigração de 2017, mas isso não mudou muito. Na verdade, o refugiado é aquela pessoa que está sendo perseguida e que precisa sair do seu lugar de origem. Ele é ameaçado, seja por um motivo político, por uma questão de perseguição religiosa, por uma questão de uma etnia ou nacionalidade em especial que está sendo perseguida, e por aí vai. E, lógico, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se discute essa necessidade de países que são signatários receberem essas pessoas, né? Darem condições para que elas consigam sobreviver. Então, sempre lembrando, quando a gente fala de migração, estamos falando de um grande grupo, e os refugiados são um grupo dentro desse contexto maior. Nós temos muito mais migrantes no geral do que especificamente refugiados. Mas a gente vai falar um pouquinho mais em seguida sobre essa questão. É preciso que se diga que eu usei uma expressão antes, aliás, e retomo aqui, que tem um conceito, né, uma expressão que também tem ganho mais espaço aí nos últimos anos, que é o conceito de deslocados. Né? Hoje estima-se que em 2020 passava de 80 milhões de pessoas deslocadas no planeta. O deslocado pode ser interno ou externo. São aquelas pessoas que obrigatoriamente precisam sair da sua casa, precisam sair do seu lugar de origem, ou porque tem uma guerra, ou porque são períodos longos de seca, então elas precisam migrar. Isso aconteceu muito, inclusive, em regiões da Síria, né, que eram tomadas, por exemplo, na época pelo Estado Islâmico, as pessoas se deslocavam para uma região onde não tinha esse risco e depois voltavam para essa região. Então, hoje nós temos no planeta um dado que chega a uma pessoa a cada 95 são deslocadas no planeta, para vocês terem uma ideia. Esse é o cálculo da Acnur, que é o núcleo da ONU que trabalha especificamente com migrantes, com refugiados. Tá? Uma a cada 95 pessoas são consideradas refugiadas. Esse dado, então, que está aqui, ele até está um pouquinho desatualizado, podem ver aqui, de 2015. Em 2020, final de 2020, esse número já era maior. No caso específico do Brasil, tá, gente? Nós temos, um dado final, do final de 2020, do Observatório de Migração, ligado ao Ministério da Justiça, que dava um número de aproximadamente 1,5 milhão de estrangeiros vivendo no Brasil. Isso entre refugiados e imigrantes no geral, né? Estudantes, profissionais de diferentes áreas, pessoas que vieram com cônjuge e por aí vai. São dados que estão bastante próximos também desses dados que o IBGE nos traz. Um pouquinho menos do que 1,5 milhão que o IBGE trouxe nesse novo dado que eles fizeram de cálculo de atualização da população. A nacionalidade com maior número de pessoas com refúgio reconhecido no Brasil é a de venezuelanos. Gente, isso é preciso diferenciar também, que muitas vezes tem muita gente pedindo refúgio, mas é muito demorado para vir. É preciso que se diga que no Brasil se demora, em média, 4 anos a 4 anos e meio para que a pessoa tenha a resposta do refúgio ou não. Então, quando a gente olha para esse número, para vocês terem uma ideia, entre 2019 e 2020, mais de 90 mil venezuelanos entraram no Brasil. Se tem um cálculo do número de venezuelanos, oficialmente, 174 mil. Extraoficialmente, se acredita que possa chegar a 260 mil pessoas. É um número que varia, porque como está numa região de fronteira, acredita-se que, principalmente pós-pandemia, muita gente entrou irregularmente com as fronteiras fechadas, tá? Então, a gente tem um número de pessoas que entraram oficialmente, de pessoas que entraram extraoficialmente, e ainda no meio disso,
as solicitações de refúgio, que em geral demoram bastante para acontecer. No Brasil, para vocês terem uma ideia, para o Brasil inteiro, hoje são 11 pessoas as que fazem o controle das solicitações de refúgio. São 11 profissionais técnicos que calculam, que verificam, que fazem a identificação e essa solicitação de refúgio. Então é bastante gente. Bastante gente pedindo e pouca gente, na verdade, conseguindo dar essa resposta. O Brasil tinha poucas solicitações, vinha aumentando bastante. Para vocês terem uma ideia, até 2015, o número de sírios era o número de maior refugiados no nosso país. Sírios. Hoje, olhem, se vocês conseguem olhar ali, nós temos oficialmente 46.412 venezuelanos refugiados e 3.594 sírios. Quer dizer, o número de venezuelanos teve uma grande explosão entre 2018 e 2021, e por isso que esses cálculos precisam ser ainda melhor analisados, até porque, e isso é importante que se diga, no caso específico da Venezuela, a Venezuela não é um país, gente, que tem um histórico de pessoas migrantes. Era um país que viveu durante bastante tempo numa razoável estabilidade. Então, no princípio ainda dessa grande crise política e econômica da Venezuela, era muito comum ter uma migração quase que sazonal, de uma migração temporária, né, que vinha, tentava emprego, voltava, então era um número que ele flutuava muito. E agora, com essa crise se agravando cada vez mais e se prolongando, esses números têm ficado maiores. Nós temos um número total de 50 mil venezuelanos que já foram interiorizados no Brasil, né? O que é essa questão da interiorização? Foi um projeto do governo federal, é um projeto ainda, dentro desse projeto Acolhida, que recebe no norte do país, e que passou, então, a levar esses venezuelanos para o interior, inclusive aqui na nossa região. Quem mora, né, nesses municípios aqui próximos à Fevale deve ter percebido que até um tempo atrás nós não identificávamos, não encontrávamos tantos venezuelanos, e agora nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, isso tem acontecido mais, porque é esse projeto de interiorização que vem trazendo as pessoas, espalhando pelo país e não deixando apenas, né, na região norte do país. E é importante também dizer a vocês que nem todos os venezuelanos, e isso também é uma situação dos haitianos, entram com solicitação de refúgio. Muitos deles entram e fazem a solicitação de visto com causa humanitária, que é um projeto que o Brasil fez, especificamente com a ONU, inicialmente com o Haiti, que era um país onde o Brasil tinha tido a missão de paz da ONU, então tinha uma vinculação, então criou esse modelo específico que dá o registro de estrangeiro no Brasil mais rapidamente, né? Primeiro foi para os haitianos e posteriormente, então, o Brasil estendeu para os venezuelanos. Isso faz com que essa documentação ande mais rápido do que, por exemplo, a solicitação de refúgio. Agora, me parece que o Brasil vai estender ainda a alguns grupos de afegãos esse tipo de visto por causa humanitária. Tá? Então, para vocês entenderem. O número de haitianos no Brasil em 2017 era de 67 mil. Esse número em 2019 já vinha com 72 mil. E nós vivemos, no que diz respeito aos haitianos, um dado bem interessante. Ao mesmo tempo que tem mais haitianos vindo, né? Nós temos ainda haitianos vindo, nós temos ao mesmo tempo haitianos desistindo de ficar no Brasil. Alguns migrando para outros lugares. Vou até comentar com vocês, entre os nossos conhecidos todos, eu vi vários deles comentando de conhecidos seus, tentando agora entrar nessa leva que nós temos visto nos noticiários nos Estados Unidos. Então, a crise econômica no Brasil tem feito com que alguns que já estavam aqui tentem migrar também para outros lugares. Então, são situações bem específicas, né, diferentes que nós vivemos no país, que tem muito a ver com a história de cada lugar, né, com a vivência de cada lugar e as condições que fazem com que as pessoas busquem o Brasil.
nos dados do Rio Grande do Sul, especificamente nos dados da nossa Secretaria de Justiça, estima-se que nós temos um pouco mais de 55 mil estrangeiros no Rio Grande do Sul, pelos mais variados motivos. Se a gente pensar que temos mais de 11 milhões de habitantes, é um número baixo, né? Não são muitos esses estrangeiros que vivem aqui. Tá? E aí a gente pensou em trazer aqui, para que vocês possam conhecer um pouquinho, a Najat, que é uma grande amiga e parceira nossa, participante do projeto que nós temos aqui na Fevale, que depois eu vou falar um pouco para vocês. E a Najat é uma dessas 55 mil pessoas, né, que nasceram em outros países e que vieram morar no Brasil. A Najat não é dessa leva migratória de agora, ela está no Brasil há mais tempo, já tem filhos, né, Najat, nascidos no Brasil, mas que não só tem uma história muito interessante dessa migração que acontece há muito tempo, que nós temos muitos grupos de palestinos no Brasil, mas também eu acho que ela tem uma história interessante, porque a Najat voltou para a Palestina, eu vou ter que contar isso, pela primeira vez, depois de mais de uma década, ela voltou justamente no ano de 2019. E aí a Najat teve uma dificuldade imensa de voltar ao Brasil. Né, Najat? Foi quase uma aventura, depois de meses, conseguir voltar para cá. Enfim, eu acho que, Najat, eu gostaria que tu contasse um pouquinho, então, dessa história, dessa trajetória, o que trouxe, né, na época, tu, teu esposo, para o Brasil, e como foi, né, se ver como estrangeiro no Brasil. Sim. Primeiro, boa noite a todos. Meu nome é Najat, eu sou da Palestina. Eu tenho 46 anos. E eu tô aqui no Brasil faz 19 anos e 8 meses. Faz muito tempo. A verdade, pensar viver no outro país, num outro lugar, foi algo bem distante para mim, assim. Eu nunca imaginei viver fora do meu país. Mas, vamos dizer, em 2000 foi um tempo muito difícil para nós, os palestinos, que vivemos sempre com conflito com os judeus, Israel, né? Que dois povos moram num país, sempre tem conflito para sobreviver, né? Então, naquele tempo foi muito complicado para nós. É, Primeiro no nosso trabalho, que foi muito difícil trabalhar lá. É, de viver lá foi muito perigoso. Você sempre tem medo de ser avaliada, de ser uma presa, sabe? Então, meu marido começou a pensar para viajar para o Brasil, porque ele tem uma família, tem irmãos, tem tios aqui. E foi isso, foi aquilo que em 2000 meu marido viajou para o Brasil, e a ideia para ele chegar, conseguir uma coisa, trabalho para nós, e ir atrás dele. E fiquei, na verdade, 2 anos tentando viajar para o Brasil. Aí foi muita burocracia, foi muita complicação, porque eu já tenho filhos e pedindo para viajar para o Brasil, então foi meu visto foi negado a primeira vez, né? Porque eu estava pedindo para vir como turista. Eu não falei que eu vou chegar aqui e morar. Então, sofri 2 anos tentando viajar para o Brasil. Aí, quando eu cheguei aqui, foi uma experiência muito difícil para mim, porque eu cheguei aqui num país totalmente diferente, eh, país diferente, língua diferente, cultura diferente, até clima diferente. Eu senti muito solitária, eu senti muito desconforto também, porque tu chega num lugar, tu não conhece ninguém, não sabe a língua, tudo diferente para mim. Não foi fácil. Mas sempre a gente tem força, graças a Deus, dentro da gente para conseguir viver, tentar. Ah, Agora eu posso falar que eu tenho muito orgulho de morar nesse país. Eu consegui aprender, conviver aqui, consegui aprender a língua, consegui amizade.
Eu posso falar que o Brasil agora é minha segunda terra, que eu sinto mesmo em casa aqui. Que coisa boa, né, já. É muito bom, né, a gente se sentir acolhido. E eu acho que demorou um pouco, mas tu conseguiu se sentir assim, né, aqui e fazer desse lugar tua casa. É verdade que deu um estranhamento quando voltou para a Palestina, né, já? Que tu estava mais Como? Desculpa? acostumada com o Brasil do que com a Palestina, assim. Foi para a Palestina Sim, e sim. estranhou a Palestina? É meu plano ir na Palestina ficar 3 meses, só turista, viajando, passeando e voltar. Aí, como tu falou antes, que foi no tempo que deu a pandemia, né? E Uhum. fiquei mais 6 meses, na verdade, do que pode, né? Foi muito bom, parte muito bom depois de tanto tempo, né? Visitar minha família, visitar minha terra, meus amigos. Foi muito bom, muito emocionante também. Mas já estava sentindo que eu preciso para casa, voltar para minha casa, aqui minha casa agora é o Brasil. E foi muito difícil, na verdade. Todo mundo sabe como foi, o tempo da pandemia, tudo estava fechado, não tem voo, não tem como sair da casa, a verdade. Imagina viajar para outros lugares. Mas eu consegui voltar, graças a Deus, para casa. E aí a gente vai depois escutar um pouquinho mais a Najat, porque ela vai falar um pouco também, né, Najat, depois responder as perguntas, mas falar um pouco dessa chegada no projeto, assim, do que foi participar do projeto também. Eu até acho que vou pedir para as meninas colocarem o arquivo aqui para a gente continuar, e aí depois a gente vai conversando, Najat, para ver, né, como é que foi, porque às vezes a gente vê de uma maneira, né, como a gente pensou o projeto, mas também vê o outro lado, né, das pessoas que chegam até aqui, como se sentem participando com a gente também. Então, eu Sim. vou só pegar aqui e vou trazer para vocês, então, um pouco do nosso projeto, né? Eu falei rapidinho aqui, depois, se vocês tiverem perguntas, gente, sobre esses dados, a questão da migração e tudo mais, a gente pode responder, mas para que vocês conheçam também o projeto que nós temos na universidade, tá? Como eu falei dessa questão da migração, que tem esse momento, né, de explosão, digamos assim, ali nessa virada, né, da segunda década do século XXI, nós tivemos naquele contexto no Brasil, além de toda uma visibilidade por um processo de crescimento econômico também, nós tivemos duas questões que ajudaram, né, nessa visibilidade e no Brasil passar a ser visto também como um lugar que poderia ser esse espaço para estrangeiros buscarem uma vida melhor, que foi a questão dos grandes eventos, né? O Brasil começou a ter muita construção voltada para a expectativa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Então, tinha um movimento, em primeiro lugar, né? Da questão do crescimento econômico e a questão desses eventos de grande visibilidade, né, de visibilidade mundial, fizeram com que nós tivéssemos naquele momento uma explosão de vagas, por exemplo, na área da construção civil, além também de muitos lugares, por exemplo, em redes hoteleiras que queriam gente que falasse outros idiomas e tudo mais. Então, muita gente passa a ver o Brasil como uma possibilidade para esse movimento migratório. Tá? Nesse contexto, então, no ano de 2014 para 2015, em Novo Hamburgo, e aí falando especificamente da Universidade Fevale, nós temos um primeiro grupo, uma primeira leva, né, dessa nova rota de migração chegando aqui na região, que eram, naquele momento, dezenas de senegaleses. Nós tínhamos alguns grupos chegando aqui, era um perfil bem específico de migração, normalmente de homens jovens buscando trabalho para mandar dinheiro para casa.
Grande parte deles, inclusive, tinha a ideia de não permanecer no Brasil, né? De não ficar morando aqui, mas buscava esse contexto, né? Do emprego, da vida melhor e tudo mais. Naquele movimento, nós conhecemos, aqui eu digo eu e mais outros professores da universidade, alguns desses estrangeiros, e convidamos um deles, em parceria com a Coordenadoria de Igualdade Racial, para fazermos uma atividade. Na época era na Semana da Consciência Negra, e nós fizemos um momento que era um evento sobre desterritorialização, e fazer essa conversa, então, sobre essa questão desses estrangeiros que chegavam no Brasil, suas dificuldades, sonhos, etc. E ali nós começamos a entender que tinha necessidade da gente fazer alguma coisa, porque algo novo acontecia nessa região. E algumas situações bastante delicadas vinham acontecendo. Algumas situações de discriminação muito forte, algumas situações... Bom, bastante complexas, eu nem vou entrar aqui em casos específicos, mas inclusive um ou outro caso de violência, tá? Violência física, violência religiosa, alguns golpes. E era um momento, então, extremamente delicado. E aí, naqueles encontros, nós combinamos, né? Nós nos comprometemos que tentaríamos fazer alguma ação na universidade. No final de 2015, abriu um edital aqui na Fevale, e era um edital especificamente para novos projetos de extensão. A extensão, na verdade, é a universidade fazendo a ação comunitária com seus professores e acadêmicos, e pensando, primeiro, em fazer a diferença nessa sociedade e, ao mesmo tempo, fazendo a diferença no dia a dia da universidade, né? Formando acadêmicos também diferentes. Então, a extensão, ela é esse fio, né? Que conecta diretamente o ensino, a pesquisa, com o fazer na sociedade, com o pensar o mundo que a gente vive. Formar, né, a gente pensar inclusive nisso, de formar um profissional diferente que olhe para o contexto em que ele vive, que pense o que fazer, como se movimentar nessa sociedade em constante transformação. E ali, então, nós formamos um programa de extensão, que era Educação e Cultura em Direitos Humanos, e que tinha 2 projetos, o Educação em Direitos Humanos e o Mundo em Novo Hamburgo. O Educação em Direitos Humanos, trabalhando especificamente com formação de professores, numa parceria com a Escola Chico Xavier de São Leopoldo, depois com o Instituto Penal de Novo Hamburgo, fazendo formações, inclusive de agentes de segurança e tudo mais, e o Mundo em Novo Hamburgo, com ações bem diretamente com migrantes, com estrangeiros em geral. Vamos lembrar que na legislação, nas pesquisas oficiais, sempre aparece a denominação estrangeiro, porque não vai ser feita essa diferença, né, entre ser um migrante ou especificamente um refugiado. E ali nós começamos. Foram projetos que duraram entre 2016 e 2020, e a partir, então, de 2021, nós deixamos de estar divididos, né, entre 2 projetos e criamos o SEDUCA-DH, o Centro de Educação em Direitos Humanos. Então, com essa visibilidade de um centro de educação que congrega essas diferentes ações, essas diferentes atividades que nós temos, pensando, com essa característica muito forte, foi desde o início a ação multidisciplinar, com professores da área de história, letras, direito, pedagogia, psicologia, artes, e trazendo professores de outras áreas sempre que necessário, para complementar, né, as nossas ações, e alunos, não só dessas áreas onde tem os professores, mas de diferentes áreas. Nós temos, por exemplo, uma das nossas bolsistas hoje, eu nem vi se ela tá, né, Nicole? Dá um oizinho aí, Nicole. Eu acho que ela está. Nicole, eu acho que caiu. Eu vi ela entrar. Tá. Não, porque eu vi antes o nome dela, que é da área de ciências contábeis, de comércio exterior, por exemplo, ciências contábeis não, de comércio exterior, e que veio agregar no projeto, né, e pensando, auxiliando, junto com o fato de que ela tinha conhecimento de outros idiomas também e tudo mais. Então, é um
projeto que ele cresce, né, pensando nessa questão de que atuar com migrantes, com refugiados, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, nós temos que fazer as ações específicas para cada um desses grupos. Eu diria que esse projeto é um grande polvo, né, com vários braços, tentando fazer ações e conseguir chegar a diferentes grupos, mas sempre pensando que o nosso propósito é educar para os direitos humanos, é viver numa sociedade efetivamente de tolerância. Eu sempre lembro do livro do Paulo Freire, Pedagogia da Tolerância, que foi um livro publicado após a morte dele, com uma série de textos, mas onde ele fala muito seriamente de que a verdadeira tolerância não significa simplesmente saber e deixar que o outro viva, mas é se despir, né, de preconceitos e olhar para o outro e entender que a gente pode aprender com o outro. Né? Não é só o deixar viver, é muito além disso. Então, quando o nosso projeto lá inicial era Educação em Direitos Humanos por uma cultura de paz e tolerância, esse tolerar era muito vinculado a esse conceito, né, do Paulo Freire, que era pensar de enxergar o outro e aprender com o outro. E aí eu vou dizer algo que com certeza que as nossas bolsistas também vão dizer depois, que é o quanto a gente aprende, o quanto a gente constrói junto. Nós sabíamos que queríamos fazer esse projeto e que queríamos fazer a diferença, mas nós não sabíamos muito bem por onde ir, mas nós fomos construindo juntos. O nosso projeto, especificamente a parte voltada a migrantes e refugiados, ele iniciou na Praça da Juventude, em Novo Hamburgo, lá no bairro Santo Afonso, nos sábados pela manhã. Naquele primeiro meio de ano de 2016, nós já começamos a ter ações também no Campus 1 da universidade, em outro espaço, em outro dia da semana. Então, nós tínhamos grupos diferentes, diversos, com diferentes nacionalidades, e isso é muito importante da gente poder dizer, né, de o quanto essas pessoas de diferentes lugares podiam aprender a conviver juntas. E aí a gente foi, desde o início, construindo. Aqui, até para mostrar para vocês rapidamente, esses espaços onde a gente atua. Gente, essa foto onde o Bruno, que era bolsista na época, está com os alunos, eles estavam fazendo um momento de meditação de relaxamento, que ele sempre fazia antes das ações. E a gente teve esse último movimento, que foi o Diz Aí Comunidade. E aí, né, a partir desse pós-pandemia, agora nós vamos voltar para a parte da escola comunitária que eles têm, né, todo final de tarde, nas terças e quintas-feiras. Aqui, imagem do Instituto Penal, que agora, no início de outubro de 2021, nós já vamos retornar também. Instituto Penal de Novo Hamburgo. Diferentes parcerias. Por exemplo, para dizer para vocês, é importante, com a Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, né? Nós fizemos uma pesquisa para identificar onde estão os alunos estrangeiros, porque é hoje uma realidade, talvez aqui tenha outros alunos de licenciatura, nós vamos chegar nas escolas e nós também temos alunos, né, que ou vieram do exterior, ou nasceram aqui com os seus pais estrangeiros, e que falam apenas outro idioma em casa. Então, como é que a gente dá suporte, né, a escola entender o que é essa questão da migração, fazer um trabalho onde todo mundo se sinta muito bem recebido nessa escola, e ao mesmo tempo a gente dá um suporte necessário para algumas questões que vão da língua portuguesa até outros temas, para esses alunos ou essas famílias também. Então, nós encerramos esse processo de pesquisa, já identificamos. Hoje, a rede pública municipal de Novo Hamburgo tem 67 crianças ou adolescentes, né, da educação infantil ao 9º ano, que estão nessa rede e que são estrangeiros, especificamente estrangeiros.
Da mesma forma, nós tivemos, num momento bem específico, eram 17 estrangeiros que o Grupo Erval contratou, então nós fizemos toda uma rede de apoio e aulas de português durante um ano, dentro lá do Grupo Erval em Dois Irmãos. Enfim, acho que a gente vai tentando, né, fazer essas conexões, dando suporte e fazendo essas parcerias da universidade também com a comunidade. Temos hoje projetos de pesquisa, né, que estão diretamente voltados para as nossas ações. O projeto Educação Integral, que é liderado pela professora Dinora Zucchetti, que trabalha diretamente dentro da Chico Xavier. Hoje em dia nós temos 3 mestrandas que fazem as suas dissertações de mestrado voltados especificamente para a Escola Chico Xavier e o seu projeto de educação em direitos humanos, sobre essa realidade de ser uma escola de tempo integral e de educação integral e o que isso significa. O projeto Território Nômade, liderado pela professora Laura Rueda, que também é colombiana, também é estrangeira, e que tem feito ações lindas, como essa foto aqui, que aparece na JAP, que foi uma exposição que nós tivemos em 2019, e que agora, esse ano, vai ter o seu lançamento virtual, tá? Com acessibilidade, e ela vai ser lançada virtualmente, lá em novembro, na Semana dos Direitos Humanos. Então, vejam que são ações vinculadas à pesquisa, vinculadas ao ensino e vinculadas a esse fazer, né, com a comunidade, com as diferentes pessoas. Então, aqui nós temos, especificamente, né, o que nós fazemos no Seduca DH, no Centro de Educação e Direitos Humanos, para os estrangeiros. E aí, são oficinas de língua portuguesa, de criatividade, de psicologia, direito e realidade brasileira. Atualmente, essas oficinas têm acontecido na modalidade online, tá? E elas acontecem semanalmente, língua portuguesa toda semana, e realidade brasileira é a que mais está presente, mais ou menos quinzenalmente, e as outras vão acontecendo em outros valos. E também, além disso, atendimento jurídico específico, individualizado, e atendimento psicossocial também específico e individualizado, que durante um tempo aconteceram, inclusive, por chamadas de vídeo, mas que hoje já estão acontecendo na universidade. Tá? Da mesma forma, para além disso, além das oficinas e desses atendimentos, são uma série de acompanhamentos, né, gente? Identificação com o Conselho Estadual de Educação, com a CRE, para a questão de documentação vinculada à educação, com vinculação para que as pessoas encontrem os tradutores, né, para que consigam fazer seus documentos, processo de naturalização, auxílio no momento de pandemia. Nós tivemos pessoas que inclusive doaram para o projeto, né? Empresas que doaram cestas básicas, pessoas que produziam máscaras, nos doaram, e nós conseguimos fazer essa distribuição. Enfim, eu acho que é a gente pensar nessa questão da necessidade urgente e naquilo que é o projeto, né? Na sua forma mais específica, né? Que é a gente pensar em realizar essas ações, mas também fazer momentos de inserção dentro da instituição, saraus como Culturas do Mundo, né? E a gente fazia Culturas do Mundo no final do ano, e no meio do ano também um outro modelo de sarau, onde os próprios estrangeiros traziam as coisas, nós fazíamos oficinas, atividades. É conviver, né? É criar laços, e dentro disso uma coisa que sempre para nós foi muito importante, a pandemia não trouxe a conexão por aplicativo, rede social para nós no momento da pandemia. Não foi a pandemia que nos trouxe isso. Desde o início do projeto nós fizemos algo que não é muito comum em outros, mas que nós achamos necessário, que foi a questão de ter grupos, né? Nos aplicativos de mensagens, grupos onde a gente pudesse se comunicar o tempo inteiro, onde a gente pudesse passar informações e onde todo mundo que participa do projeto se sentisse à vontade caso acontecesse alguma coisa, para nos chamar. Porque sempre surgia essa questão, e se acontecer alguma coisa?
E se as pessoas tiverem necessidade, né? E nós tivemos efetivamente, das pessoas entrarem em contato diretamente e dizerem assim: olha, teve uma situação específica e o fulano teve que baixar o hospital, e como é que a gente faz para se comunicar? Né? Esse é um exemplo, entre muitas outras questões. Situações muito sérias ou outras que eram simplesmente de ajudar a identificar quando algo não era real, ou até situações de vagas de emprego, né, provisórias ou permanentes, que a gente tentava identificar quem eram as pessoas e tudo mais, e possibilitar quando fosse o caso. Então, essa aproximação acho que foi absolutamente fundamental sempre, e trouxe, né, esse laço de amizade também, não só pelos encontros de sempre, não só pelos eventos que a gente sempre fez, né, pelas atividades diferenciadas, mas porque a gente sempre quis, né, e entendeu que era fundamental que a gente de verdade, né, estivesse próximo, conhecesse as histórias de vida. E aí aproveito para dizer para vocês que são inúmeras as nacionalidades, né? A Najat, que está aqui conosco, que é palestina, mas são senegaleses, são haitianos, venezuelanos, colombianos, filipinos, turcos. Tivemos até sueco, que ficou no primeiro 1 ano e meio do projeto, porque veio viver no Brasil. E até tinha aula particular, mas ele queria estar junto num momento que fosse um grupo todo de estrangeiro que vivesse as mesmas dificuldades. Então, é uma série, nem sei se eu esqueci alguma nacionalidade. Esqueci alguém? Chilenos, Argentina argentinos. também. Chilenos e argentinos foi por menos tempo, né? Mas, enfim, são vários os grupos que passam, a gente sempre vai tentar dar conta, né, e buscar quem possa contribuir com um idioma ou outro, mas de recebê-los todos no nosso projeto. E aí, eu vou ver se a Najat está aqui de novo, aqui com a gente, para dizer assim: Najat, como foi chegar ao projeto, né? Porque eu estou aqui falando, olha, tem oficina disso, tem atendimento jurídico, mas eu lembro até hoje de um dia à noite, quando eu estava ainda na coordenação, né, do curso, e na secretaria me passaram um aviso: olha, tem uma pessoa que é estrangeira e quer falar contigo. E eu não sabia o que era, eu disse: não, passa. E no início eu pensei: o que será que ela quer? Até que ela então me explicou que queria vir participar do projeto, e eu fiquei tão feliz, porque a Najat já vinha por indicação de outras pessoas. E, Najat, eu vou te contar uma coisa. Eu conversei com um rapaz senegalês na semana passada, e o David, e ele disse que veio ao nosso projeto porque quando ele veio morar no Rio Grande do Sul, ele mora no Brasil já há mais tempo, mas quando ele veio morar no Rio Grande do Sul, quando ele foi legalizar a documentação dele na Polícia Federal, disseram para ele: tu já sabe onde vai morar? E ele disse: ainda não. Daí, diz que na Polícia Federal disseram para ele: vai para Caxias do Sul ou para Novo Hamburgo, porque são os dois lugares que tem gente que sempre ajuda estrangeiros. Daí ele disse: ah, é? Sim, tu vai ter aula de português. Se for para Novo Hamburgo, vai ter aula de português, vai ter todo um pessoal lá na Fevale que trabalha com os estrangeiros. E eu fiquei pensando: poxa vida, né? Nós recebemos uma vez uma pessoa da Polícia Federal aqui na Fevale e tudo mais, mas alguém chegou lá e ele disse, lembraram da gente, né? Porque são aquelas histórias que a gente vai construindo nessa caminhada de conhecer as pessoas e de criar relações, né? E a Najat chegou assim um dia, também já tinham indicado para ela. E eu fiquei tão emocionada, não foi só com o David, foi contigo também, quando chegou aquele dia no Campus 1 e disse: ai, que saudade, estou tão emocionada de estar aqui de novo, porque todos nós vivemos momentos muito bons, né, Najat, ao longo aí desses anos. Enfim, se tu quiser contar um pouquinho. Sim, é verdade. Como é que eu conheci o projeto? A minha doutora me indicou.
que durante uma conversa, eu com ela, falei que puxa vida, estou aqui anos no Brasil, mas ainda não estou satisfeita com minha língua. Eu acho que estou muito atrasada ainda. Eu falo meio errado. As pessoas não me entendem às vezes. Ela falou, tu sabe que eu conheço um projeto em Fivale, que eles ensinam os estrangeiros e os imigrantes a língua portuguesa. E ela logo me passou o número para me ligar para ter informações. E ela falou, eu sei que tem sempre nas quartas-feiras. Se tu aparece lá nesse horário, até ela pesquisou, fez tudo direitinho para mim. E eu, na minha cabeça, eu quero aprender a língua, eu quero estudar, gente. Porque é difícil morar num lugar que tu não sabe falar a língua direito. Eu me senti presa no início da história aqui no Brasil, porque mínimas coisas na minha vida não posso praticar, não posso, não podia viver igual como eu vivia no meu país. Então, eu logo apareci, ela via minha filha para ajudar. Imagina, sempre os filhos levam a mãe para ajudar, porque a minha filha fala muito bem português, porque eu quero falar que meus filhos chegaram pequenos e logo entraram na escola, então eles aprenderam a língua com muita facilidade. Mas como eu ficava em casa e sempre procurava curso que não achei nunca, né? Então, eu me lembro daquela dia que eu cheguei, já estava aula e eu sentei, nossa, isso me deixou muito feliz que, nossa, eu vou voltar a estudar, vou aprender a língua, né? Mas o que eu quero dizer é que o projeto Seduca, ele superou minhas expectativas. Porque na minha cabeça, na minha mente, que eu vou chegar e aprender a língua portuguesa. Mas quando eu cheguei, tem muitos aprendizados diferentes para a gente aprender, para a gente muitas atividades, como as aulas de fotografia, atividades de psicologia, nossas aulas de história, que, nossa, tem muita coisa boa para conhecer sobre o Brasil. Até a gente estuda música, cultura, é muita coisa boa. É bom saber onde tu mora, com quem tu tá vivendo, a história do país que tu tá te acolhendo, sabe? Então, a minha experiência com o Educa é uma experiência única, que eu não estou recebendo só, estou aprendendo a língua, eu estou recebendo muito carinho, eu estou recebendo muita atenção, que isso me deixa sempre voltar. Muita gente fala, nossa, tu tá há muitos anos aqui, ainda tu quer aprender? Ainda tem muita coisa para aprender. E eu sempre tenho saudade daquelas pessoas maravilhosas que a gente encontra sempre nas quartas-feiras, né? Agora online, né? Mas é uma coisa muito boa. A gente sente muito feliz que alguém se preocupa contigo, alguém que pensa nas coisas que tu precisa antes de você pensa mesmo. E eu quero aproveitar que eu quero agradecer a todo mundo que está participando nesse projeto, mesmo de coração. Ai, Nadir. Obrigada. Vai nos fazer chorar no meio da palestra, ai meu Deus! Eu acho que tem isso que a gente sempre comentou, né? Quando a gente se propôs de verdade, assim, a ouvir as histórias de todo mundo e aprender com todo mundo e a gente vai criando laços, né? Não à toa que aqueles eventos do início, do meio do ano, com muita propriedade, eu, assim, às vezes eu sou péssima para títulos, né? Aí a professora Lovane e a Pietra vieram lá com a sugestão de ser laços e no outro ano nós, né? Porque era um nó da gente dar o nó, né? Das coisas ficarem juntas e ao mesmo tempo que nós somos um coletivo, somos um grupo de pessoas em que a gente vai se preocupando e às vezes mandando mensagenzinha individualmente, olha como estão as coisas, precisa de alguma coisa. Gente, foram mais de 90 pessoas já participando do projeto. E algumas delas
Exatamente, Prof. Lavania, no coletivo, vendo as necessidades que as pessoas têm, assim, inclusive curiosidades, né, do aprender. Acho que a Pietra depois vai falar que a língua portuguesa a gente nunca trabalhou como um manual de língua portuguesa, mas de uma forma muito específica, que eu vou deixar ela, que ela explique, porque senão eu sempre sou falante demais, mas eu acho que é isso, né? Da gente criar laços de afeto. E a gente se orgulha tanto das pessoas, né? Quando a Najat foi e voltou e disse: Nossa, mas tem coisas que eu até estranho na Palestina, porque eu acho que eu já sou mais brasileira. Ou quando ela. Eu me lembro até hoje quando a Najat disse assim: Como é que foi? Eu acho que foi num momento que teve a Copa, né? Uma coisa assim, Najat. E a Najat disse assim: pela primeira vez eu torci muito para o Brasil, porque agora eu me sinto, eu entendo tanto desse país, eu conheço que eu torci para o Brasil. Então, teve gente que teve filho, a gente foi na festa, o pessoal da fotografia foi fazer a foto, fez a foto do casamento. O orgulho gigante que a gente tem, que hoje 5 pessoas que passaram pelo projeto, uma está no IFSU estudando, e outras 4 estão na URGS estudando. Então, acho que essas coisas são geniais, assim, né? Das pessoas vão caminhando e elas continuam no projeto. E isso que é interessante, que nem o caso da Najat, né? Não é porque não vai saber uma palavra, mas é porque é um momento realmente de encontro. Nem todo mundo está na oficina da quarta noite, mas às vezes as pessoas estão lá na psicologia ou fazendo um outro acompanhamento através do direito, ou participando especificamente quando tem algum tipo de ação. Alguns, como a Najat, uma samba, que é a pessoa que eu conheci lá em 2015 e que foi conhecendo ele que eu pensei, ele era uma liderança entre aqueles primeiros senegaleses. Eu disse, eu vou dar um jeito, mas eu me lembro que foi para ele que eu prometi, disse, eu vou tentar, a gente vai fazer alguma coisa. E hoje a Najat está nas palestras com a gente, uma samba vai estar em outra comigo amanhã de manhã. Então, a gente continua, né, com essas pessoas todas muito próximas de nós. E isso é sempre fantástico, assim. A gente também aprende muito e fortalece, né, esses laços e entende cada vez mais que esse mundão é um só, né? Por mais que existam fronteiras, nós estamos muito mais próximos do que distantes de todo mundo. É só a gente se dispor, na verdade, né, a receber, acolher, a trocar, ensinar, aprender. E quanta coisa a gente aprende, né? A gente também, né? Quanta coisa a gente aprende. Enfim, eu acho que isso é muito importante e eu fico sempre pensando assim, a diferença que faz para mim, que faz para cada aluno da Fevale que passa por esse projeto e aprende tanto com ele, e que eu tenho certeza que vão ser profissionais super bons, mas também seres humanos, né, que vão criando esse olhar para o mundo, né, para a diversidade, para esse mundo que é multicultural e tudo mais. Então, a gente que também te agradece muito, né, Najat? A Najat e suas queria comentar uma coisa, a verdade é que é um segredo para mim continuar até hoje no projeto. Até eu lembro da data, nunca vou esquecer. No dia 21 de agosto de 2019, nós tínhamos uma aula e a Pietra fez uma brincadeira muito bonita. Olha, eu fiquei muito emocionada que voltei para casa, falei, que bom que estou nesse lugar. A Pietra, assim, me ajuda, aquela brincadeira que foi o projeto Nós. Até a gente anotava no caderno de noite, assim, das quarta-feira, projeto Nós. Que foi muita brincadeira, foi uma brincadeira que a gente estava com... Me ajuda com o nome da... O novelo. O novelo, o Ronde Barbante. Isso, que a gente, cada um segurava um ponto, falava nome, a idade, de onde vem, o que gosta, o que não gosta. Aí depois jogava para outra pessoa, que nós tinha tanta pessoa querida de outros países, outras culturas também. Aí a gente se formou no final uma estrelinha, uma coisa tão bonitinha que foi chamada Projeto Nós daquela noite.
essa noite foi muito marcante comigo, vamos dizer, essa aula. E eu fiquei muito emocionada e muito feliz que eu achei que estou no lugar certo. Por isso, até hoje, estou participando, porque não só a gente recebe estudos da língua, na verdade, a gente recebe muito carinho e muito. ah, a gente se sente acolhido nesse projeto. E isso, qualquer imigrante precisa desse sentimento, eu acredito. Que legal, Najat, que lembrança boa. Nossa, Eu não acredito que tu lembra o dia exato. Eu lembro do momento, eu lembro da situação, eu lembro até de quem estava presente. Mas tu lembrou o dia e o mês do E eu ano. falei aquele dia que eu não gosto das mentiras, eu adoro trilhar, você lembra? Lembro, a gente começou a falar das trilhas também. Nossa! Sim. bom, então acho que para entender, né, um pouco mais como o projeto funciona e tudo mais, a Pietra e a Bárbara trouxeram alguns exemplos, né, de como as oficinas são pensadas, de como as atividades são realizadas, até para que os acadêmicos que estão aqui assistindo saibam como é e, quem sabe, possam vir participar conosco e tudo mais, né? E que as pessoas conheçam na prática também como isso funciona. Então, meninas, com vocês. Vou deixar a Bárbara iniciar com realidade brasileira enquanto eu retomo o fôlego, porque fiquei muito emocionada com essa lembrança. Então, vamos seguir com realidade brasileira e depois vemos o português enquanto língua de acolhimento. Muito bem, então, boa noite a todos. Eu me chamo Bárbara, sou formada em História pela Fevale, agora estou no mestrado em Diversidade aqui da instituição também. E a minha história, só contando bem resumidamente, a minha história no projeto começou em 2019, quando eu iniciei como bolsista, e em 2020, agora 2021, eu estou como bolsista voluntária dentro do SEDUCA, atuando principalmente nas oficinas de realidade, que a realidade brasileira é a oficina que... Opa, estão me ouvindo bem? Deu uma interferência aqui. Sim? Achei que alguém tinha falado. Voltou? Ah, tá. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Tá bem. Então, essa oficina, a gente trabalha muito a questão da história do Brasil, a história também do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo, de onde a gente se encontra, um pouco da cultura brasileira, a questão da cultura gaúcha também. E é uma oficina que ocorre, em média, uma vez a cada 3 semanas, né? Antes, a Prof. Márcia já comentou das outras oficinas que a gente tem. Na primeira parte da noite, sempre a língua portuguesa, e depois a gente vai dividindo, né? Oficina de realidade brasileira, oficina de psicologia, de criatividade e assim por diante. Então, aqui do lado eu trouxe só um exemplo de uma atividade ainda em 2019, presencialmente, quando nós tínhamos já falado um pouco sobre a história do Brasil, sobre a cultura, e deles próprios, né, colocaram um mapa do Brasil que estava no quadro, colaram então o que eles entendiam pela cultura brasileira, né? Nós sempre tentamos fazer atividades, como a Najat falou antes, para que os migrantes também se sintam mais acolhidos aqui, conheçam mais esse espaço, né? Entendam um pouco mais da diversidade que é o Brasil também, que é um país muito grande, com muitas culturas, né? Muitas diferentes formas de falar, até mesmo, que a gente também já trabalhou em aulas, né? E alguns exemplos de atividades, assim, um dia um migrante pediu para a gente, quem são os heróis aqui do Brasil? Quem são os heróis de vocês que eu não conheço? Bom, então daí a gente trabalhou o que são heróis ou o que são figuras históricas, trouxemos alguns deles, né? Fizemos no quadro ali um jogo em que recebi, então, uma imagem com essa pessoa e do lado uma pequena biografia, tinha que juntar a pessoa com a biografia, e assim a gente foi montando um quadro com essas figuras históricas, depois cada um também fez um desenho do seu herói ou da sua figura histórica, né? A gente também já trabalhou a ditadura civil-militar a partir de músicas, Revolta Farroupilha, também já fizemos quiz dos conhecimentos gerais com eles, alguns exemplos de atividades. E como a Prof. Márcia já disse, o nosso público ele é bem variado, ele é variado em nacionalidades, ele é variado em tempo que as pessoas já estão no Brasil, em idades também, e também em objetivos das pessoas. Por exemplo, hoje a gente não tem no projeto nenhuma pessoa que está com o objetivo de
querer prestar um vestibular, então, quero aprender especificamente sobre a história do Brasil colônia. Não, hoje a gente tem um grupo que quer aprender mais sobre a cultura brasileira, sobre a diversidade do Brasil, entender um pouco mais o espaço em que a gente se encontra. Então, sempre a gente começa as oficinas no primeiro semestre, assim, do ano, pedindo, o que vocês gostariam de ver esse ano? Quais são as curiosidades de vocês? E a partir disso a gente vai montando, né? Bom, seguindo, trazendo alguns exemplos para vocês. Então, esse aqui é um exemplo aqui do Sarau Culturas do Mundo, que a Prof. Márcia já comentou com vocês, que foi um dos exemplos de atividades que a gente fez em 2019, ali na Rua Coberta. Quem já estudava na Fevale nessa época também talvez se lembre, um evento, então, onde a gente expôs atividades que vinha realizando ao longo do ano com eles. Teve muita comida gostosa também, de diferentes regiões do mundo, foi muito legal. E ali do ladinho, um mapa para vocês, Brasil, tanta gente, tantas culturas, tantos sentimentos, que foi uma atividade para mostrar para vocês que a gente fez na oficina de realidade brasileira, onde cada um, então, recebia uma espécie de folhinha, né? Onde tinha que, então, destacar o que representava o Brasil para si. E a gente fica muito feliz de ver que a maioria das mensagens era, então, casa, lar, felicidade, união, alegria, né? Amor. Então, essas mensagens muito boas acerca do que o Brasil representa para essas pessoas que estão aqui. E um pouco mais acima, vocês podem ver uma plaquinha sendo escrito Esperança. Essa foi de uma aluna da Universidade Fevale que estava passando pelo evento, e no evento também as pessoas podiam ir escrever o que o Brasil representava para elas e depois colocar na nossa espécie de mapa, né, que foi feito a partir dessa base de isopor. Então, ali ela escreveu que o Brasil também significava para ela esperança, né? Esse é um dos exemplos de atividade que a gente fez numa oficina de realidade brasileira. Também, outra questão, isso já em 2020, nós fizemos uma parceria, eu e a Pietra, porque em uma aula os alunos falaram, mas aqui a gente no Rio Grande do Sul se fala muito por exemplo, acabei de falar, né? Lá em São Paulo não se fala, no Acre, não sei, é diferente, mas por que é tão diferente dentro do Brasil essa língua portuguesa? Então, na primeira parte da noite, eu fiz uma parte mais histórica, trazendo o contexto da origem da língua portuguesa no Brasil, né? Que a gente chamou de Viajando pelas Origens da Língua. Então, trouxe um pouco do processo de colonização, daquela questão lá dos portugueses que chegaram em 1500 e o processo de colonização até hoje. Depois, mais ali, né, nos anos 1800, 1850, alemães, italianos e assim por diante, né? Trouxemos um pouquinho disso até chegar nos regionalismos e a partir daí a Pietra assumiu falando um pouquinho mais, né, do que eram esses regionalismos. Então, foi um exemplo de atividade que a gente realizou também em 2020, já no online, né? E é importante dizer que esse online foi muito bom, porque a gente pôde continuar conectados, né? Muito importante isso, não só pela questão do ensino-aprendizagem, mas também da gente poder estar se vendo, saber que o outro está bem, né? Saber como o outro está. E alguns migrantes conseguiram, que foi muito legal, alguns migrantes que não estavam mais conseguindo vir até as oficinas presencialmente, porque as oficinas ficam na Universidade Fevale, né? Eles, então, conseguiram vir porque era de forma online. Então, a gente tinha uma menina que estava com a gente da Colômbia, que no final de 2019 voltou para lá, mas mesmo assim ela participou ano passado de algumas oficinas com a gente, porque o online permite isso, né? Outras pessoas também que estão morando aqui mais para a Serra, então é muito legal que mesmo no online a gente conseguiu ficar próximos, né? Um outro exemplo de atividade também que a gente realizou é o que cabe em uma música, quando a gente falou da ditadura civil-militar. E esse assunto surgiu como? Numa das primeiras oficinas do ano, a gente trabalhou uma breve linha do tempo, assim, para ver com eles. Aqui nós temos o Brasil Colônia, Brasil República, nananana, o que vocês gostariam de aprender, né? E uma das nossas participantes falou, nossa, mas eu não sabia que no Brasil teve uma ditadura. Poderia falar mais sobre isso? Bom, vamos falar então. E aí a gente trabalhou a partir de duas músicas. Uma música Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos e a outra música Aquele Abraço. Então a gente trabalhou a história de Gilberto Gil, de Caetano Veloso no exílio, e a partir dessas duas músicas fomos trabalhando a letra e também trabalhamos a questão da ditadura, né?
questão também da perseguição política e do asilo, que é importante também que a gente saiba, né, que houve uma ditadura dentro do Brasil, saiba conversar também sobre esse assunto, né, de uma forma que foi muito interessante a partir da música, né. Outra atividade que a gente realizou já também, por exemplo, um quiz de conhecimentos gerais. Essa foi agora faz algumas 3 oficinas, eu acho, ou talvez um pouquinho menos, onde a gente pensou, bom, vamos falar sobre questões que são importantes para nós brasileiros aqui, da nossa própria cidadania, que são os nossos direitos enquanto brasileiros, enquanto pessoas que estão morando no Brasil. Então, a gente fez uma espécie de jogo. Por exemplo, aqui vocês têm o que é o SAMU. Aqui você já tem a número 2, que é a resposta. Mas antes desse slide tinha 3 opções, e daí a gente dava um tempinho, conversava com eles, para eles pensarem, daí depois, tá, a resposta é isso. E a gente trabalhou muito a questão da escolarização no Brasil, o direito à escola, o direito a estar estudando, depois números importantes como do próprio SAMU, da polícia, do corpo de bombeiros, né? Para que serve um CREAS, para que serve um CRAS, para que serve uma UPA, né? Questões que são bem relevantes para o nosso dia a dia e também para a gente ter uma maior segurança aqui dentro do Brasil, porque são direitos que a gente tem garantidos, né? E é importante que eles entendam que, mesmo sendo migrantes, eles têm os mesmos direitos que nós, né? E é um processo importante da gente trabalhar, porque a gente sabe que ainda existe algumas pessoas com preconceitos aqui, né, dentro do Brasil, em relação aos migrantes. Então, são questões importantes da gente estar sempre frisando com eles, né. Foi uma atividade bem interessante, que eles próprios, alguns não conheciam o que era esse número. Então anotem ali num caderno, né, deixem isso bem guardado, e mesmo os que não conseguem participar na quarta de noite, no outro dia, a gente manda por mensagem no nosso grupo do WhatsApp, que a Prof. Márcia comentou antes, olha, essa daqui foi o nosso material de ontem. Então, todos eles podem sempre estar acompanhando, né? Mesmo não podendo estar presentes na noite. Então, é algo bem importante. E agora, já finalizando a minha parte, para deixar a Pietra também falar um pouquinho, né? O que eu entendo, assim, pela extensão universitária, né? Eu acho que é muito uma questão de compartilhar. Quanta coisa eu já aprendi com a Najat, quanta coisa eu já aprendi com tantos outros que passaram pelo projeto, e eu sempre digo que muitas vezes a gente fala os beneficiados do projeto, os migrantes, né? Eu acho que eu sou bem mais beneficiada do que eles, né? Porque é uma troca muito grande, assim, é muito, muito importante, realmente, laços que a gente vai formando, né? E com certeza, assim, como acadêmica, isso, formada em história, né, isso muda a minha forma de dar aula, mas não só isso, muda a forma que eu enxergo o mundo, né, a forma que eu vejo as outras pessoas e busco compreender melhor essa questão da diversidade cultural e também pensar sempre em uma educação a partir dos direitos humanos, né. Para finalizar, só mais uma imagem de uma atividade que a gente fez, trabalhando no início do ano, a gente fez um calendário online com eles, trabalhando quais eram os feriados, as datas comemorativas, e finalizando com uma imagem da universidade, então, que ela possui 3 pilares, o ensino, a pesquisa e a extensão. E é isso que o SEDUCA tenta trazer, né? A questão da extensão da pesquisa e do ensino, né? E eu já participei da pesquisa, de um projeto de pesquisa especialmente, mas desde que eu entrei na extensão lá, quando ainda era um mundo em NH, é algo muito marcante, assim, muito bom, porque a gente tem um contato direto com a comunidade, né? A extensão é justamente essa troca. E a extensão é muito importante, né? Porque ela abre também os muros da universidade para a comunidade também entra mais na universidade. Então, é todo um processo muito lindo que está envolto aí, né? E depois ouvi a Najat dizendo que muito importante toda a questão do português, a questão da fotografia também, a própria questão de conhecer mais sobre o país em que ela está, sobre as pessoas, a cultura das pessoas que aqui estão, né? É muito importante para a gente que faz parte do projeto e dá um fôlego a mais, né? Para continuar. Mas eu já estou me despedindo agora, em novembro eu saio da Fevale porque eu termino o mestrado, mas fica um carinho muito grande pelo projeto e quem sabe um dia eu volto, né? Porque final de 2019 eu já disse que eu ia sair, acabei voltando, não consigo ficar muito longe desse projeto, porque é realmente muito bom, mas já vou deixar para a Pi também e ingressando na parte dela. E depois a gente vai conversando e comentando sobre as questões de vocês. Pô,
Pois então, gente. Muito obrigada, Bárbara. A Bárbara estava falando sobre ser bolsista. E no projeto estou desde 2017, eu saí por um ano e nos outros retornei até então. E também sou muito beneficiada pelo projeto, né? Porque pesquiso a partir das práticas da extensão e tenho a oportunidade de conhecer essa gente linda. E o mais importante disso, ao meu ver, é não estar desorientada. Pelo contrário, a professora Lovane, que até está aqui hoje, assistindo também, me orienta a cada etapa. Ou seja, eu ainda não sou formada no meu curso, mas é com ela que eu me encontro e decidimos, bom, como foi o encontro passado no projeto, o que planejamos para o próximo, o que funcionou, o que precisa ser revisto, né? Agora pensamos como o português acontece como língua de acolhimento. Todos nós brasileiros tivemos aula de língua portuguesa na nossa educação básica. Alguns de nós brasileiros vamos optar por ter aula de língua inglesa, olha só, uma língua adicional, uma língua que não é nossa língua materna, né? Mas estamos morando no Brasil. Agora, como acontece a aprendizagem de uma língua que não é a nossa língua materna no país em que esta língua é oficial, né? A professora Márcia comentou no início deste encontro, então, que nós temos as migrações que são arbitrárias, né, voluntárias, as migrações que são forçadas. O projeto acolhe todos esses tipos de migração, porque entende que a importância da inserção social e do português como língua de acolhimento é máxima. Quando estou em uma nova região, em um novo lugar, eu preciso entender a cultura e, portanto, a língua, né, de onde eu estou. Isso a Nadiette também comentou muito bem, falando, né, sempre orientado no planejamento das atividades, é verdade, a prof. Márcia e o professor Rodrigo Perla também, na realidade brasileira. E a Nadiette comenta isso, então, quando ela diz que a importância de saber onde ela está, com que pessoas ela convive, que leis, né, existem nesse novo ambiente, enfim. Então, o português como língua de acolhimento, ele vem de forma vamos lá, né, a acolher. Pronto. O português ele vai ser ensinado porque é necessário se ter vocabulário, mas mais importante ainda, é necessário saber dizer quem é e se expressar nesse lugar em que se está. Então, o que acontece? Nós tivemos esses 2 saraus ali que comentaram, vou aproveitar o fio, né? O Nós e o Laços. E o Sarau Nós, que começou com o projeto semestral lá daquele momento que a Nadit citou, do dia 21 de agosto de 2019, cada um pôde se conhecer. E depois tivemos toda uma apresentação de quem somos nós. Então vamos lá. Antes de mostrar como esse projeto aconteceu, quero comentar sobre alguns relatos que se tem da inserção cultural a partir da aprendizagem da língua. A Nadit trouxe o caso dela e trago também o caso de outra participante do projeto que dizia que via o mundo em uma bolha. É engraçado, ela não se via dentro de uma bolha. Ela via o mundo inteiro, o Brasil inteiro dentro de uma bolha e ela fora assistindo. Porque ela sentia que antes de aprender o português, ela não conseguiria então estourar essa bolha e viver ali no meio, inserida de fato. Ela sentia que só assistia os dias passarem e as coisas acontecerem. E relatou que quando começou a aprender português, ela pôde então estourar essa bolha e viver junto, né? E entender e se comunicar. Daí a importância, né, da inserção, porque essa palavra é tão falada, porque ela é tão repetida. Porque imaginem, né, estarmos agora nós no país de origem da Nadiette, por exemplo, na Palestina. E não sabemos da cultura, não sabemos dos costumes. Não adianta fazer traduções literais ou procurar no Google, por exemplo, sempre, porque talvez uma coisa que seja super educada em português tenha outras regras de conduta na Palestina pelos consensos sociais que se tem lá, né? Então, para o Sarau Nós, que se desenvolveu a partir daquele dia com o barbante que Nadiette comentou, começamos o projeto Autorretratos, que foi então uma sequência de oficinas que tinham como objetivo a língua portuguesa e, como sempre no projeto, no sentido de acolhimento. Então, no primeiro dia, olha só, até tem o trabalho da... Olha, Najat, tá vendo o teu trabalho ali? Bem no meinho. A primeira produção que a gente fez naquele dia
foi de acrósticos. E daí os brasileiros vão se lembrar, né, de quando estavam na escola, escreviam seus nomes na vertical e botavam ali as características que tinham mais ou menos a ver consigo. E a partir daí, temos vocabulário de adjetivos e começamos a ter uma identificação. Se entende, bom, isto tem mais a ver comigo, aquilo tem menos a ver comigo. Me considero uma pessoa assim, não me considero de tal outra maneira, né? Assim a identificação começa. Vocês percebem que está exposto porque no fim nós expusemos realmente no sarau. Na segunda aula, na aula próxima a esta, depois desta, nós montamos um dominó silábico, eu e as outras duas bolsistas de português da época, Vitória e Larissa. Montamos este dominó da forma que conhecemos, com bolinhas que indicam números, né? Este é um pouco diferente, ele traz substantivos concretos, ou seja, né, coisas que eu posso desenhar, em resumo, que vão indicar vocabulário. Mas vocês vão perceber que eu tenho pata e panela só uma vez, eu não tenho duas vezes. Como isso acontece? É silábico, porque o que começa com bó, tipo bola, vai se juntar com outra coisa que também começa com bo, como bolo. Então, bola e bolo se juntam, né? Casa e cavalo se juntam. E assim foi muito engraçado, tem até o momento do dia que foi aplicado, muitas famílias vão completas, né? Iam quando era presencial, melhor dizendo, espero que volte a ser logo, com segurança. E as famílias iam inteiras. E como as crianças, muitas já estavam na escola, às vezes as mães ou os pais falavam, eu não sei o que é isso, e as crianças falavam, mas é óbvio que é boliche, como assim tu não sabe? Porque estavam inseridas no Brasil ainda em um contexto diferente, né, dos pais. Então foi jogado ali com o grupo e foi bem divertido. E assim adquiriram vocabulário de substantivos concretos que seria utilizado na aula seguinte, onde apresentamos, né, os autorretratos compostos por Juca Chaves, Mário Quintana, Cecília Meirelles, onde os autores falam de si mesmos, das suas formas artísticas, né? E a partir dali, falamos. Bom, vamos lá então. Vimos os adjetivos, nos entendemos um pouco mais. Por quê? Porque até então, muitos dos migrantes falavam apenas: oi, eu sou Pietra, tenho 21 anos e sou do Brasil. Mas quem tu é? Do que tu gosta? Do que tu não gosta? Aquela primeira atividade do barbante já trazia essas perguntas, né? Em frases soltas. Ah, eu gosto de trilha, eu não gosto de mentira, como a Ana já tinha dito. Então, aqui foi o momento que puderam produzir um autorretrato. Alguns já podiam fazer em português, já conseguiam, né? Outros fizeram primeiro nas suas línguas maternas e depois fomos fazendo juntos uma tradução livre e não literal, para que se mantivessem as rimas, os sentidos. O da Nadiette, eu ainda me lembro que foi sobre borboleta. Sou como borboleta, adoro voar. E este aqui, eu vou ler rapidamente para vocês, foi sobre um homem haitiano. E ele diz: meus sentimentos. Eu não sei se estou bem, mas estou contente por existir. Eu vivi muitas experiências, eu não posso enumerá-las. Todos os dias são uma passagem. Eu aprendo a me tornar cada vez mais sábio. Eu nasci em 97. Eu queria contar os bons momentos, mas sequer encontrei 7. Eu amo a vida e vou vivê-la. Eu detesto álcool e nunca ficarei bêbado. Eu faço um monte de esforço para me manter feliz. É difícil pronunciar o sobrenome Renaud. Eu sou Pierre. E ali foi o momento, então, e a partir dali podemos ter debate sobre cada um. E ali ele expôs: bom, nunca ficarei bêbado, eu sou adventista e minha religião é extremamente contra, ele leva isso muito à frente. Passei por momentos difíceis até a chegada no Brasil, mas agora sinto que estou me reerguendo, né? Todos esses diálogos que foi possível ter a partir dali. E para fechar com chave de ouro esse projeto, foram feitas nas oficinas de fotografia autorretratos fotográficos. Cada um pôde levar um objeto, uma foto, uma bandeira, uma roupa, que fizesse parte da personalidade deles, né? Da identificação. Essas fotos foram tiradas e tudo isso foi exposto no Sarau Culturas do Mundo, intitulado Nós. Então ali tem uma fotinho, vocês vão ver até que tem
roupas diferentes, eram aqueles momentos, como a professora Márcia comentou, em que todos podiam levar comidas típicas, bebidas típicas do Chá Preto, por exemplo, né? Roupas típicas, músicas, danças, e ali na Rua Coberta, antes no Campus 1, depois no Campus 2, esses momentos foram vividos com muita alegria e espero que logo possamos fazer mais um sarau e vocês poderão estar juntos. Essa pintura aqui do lado foi feita para o sarau do Mano Rima com Hermano. E é uma graça fazer, porque quando a gente se emociona e fala com algo, vocês percebem que eu falo com muito carinho, porque muitas amizades foram construídas, muitos laços foram feitos a partir desse projeto. Então a gente faz sempre com muito amor. E deixamos o convite para todos que estão aqui. Vamos conversar mais? Vocês têm algum comentário, alguma pergunta para a Prof. Márcia, para a Bárbara, a Prof. Lovone está aqui presente, Najat está aqui, a Najat eu não sei se não caiu, não, está aqui, conseguiu voltar. Najat, a Samantha também é da oficina de criatividade, pode colaborar. Por favor, deixem no chat, abram as câmeras, vamos conversar um pouquinho sobre toda essa questão de como se relacionam os direitos humanos e a migração a partir dessas atividades. Pietra, enquanto os colegas de repente vão abrindo aí as câmeras e microfones, eu vou dizer só uma informação que eu acho que sempre é importante, tá? Um projeto de extensão, ele tem uma característica bem importante, que para participar dele tem que ter vínculo com a Fevale, tá? Então, podem ser alunos de graduação, de pós-graduação e professores para participar como fazendo a ação, né? No caso, as oficinas, atendimentos e tudo mais. Os alunos de graduação podem ser bolsistas, os alunos de pós-graduação podem ser voluntários, tá? Os de graduação também podem ser voluntários, lógico. Então, esse é um formato, são professores e acadêmicos, e esse perfil, né, de ter o vínculo com a Fevale. A Débora antes falou que gostaria de voltar, não sei se a Débora está estudando de novo na Fevale, ou se ela está fazendo uma pós. A gente já fez, por exemplo, parceria com uma aluna de pós-graduação de outra instituição, mas ela queria entrevistar as pessoas, aí ela entrevistou a gente sobre o projeto, porque ela fazia uma análise das ações que são realizadas no país. Porque assim, ó, gente, não existe assim uma política pública específica para receber o estrangeiro e ter aulas de português, atendimento jurídico. Claro, tem o atendimento, por exemplo, tem a Delegacia de Imigração, DEMIGRA, se eu não me engano é o nome, que faz um ótimo atendimento, tem um delegado da Polícia Federal específico que atende os estrangeiros e tudo mais, encaminha logo para fazer o CPF, mas o momento após isso, na verdade, não existe. Então, normalmente, Porto Alegre e Caxias têm a Casa do Migrante, e depois, grande parte são as universidades, né? E algumas ONGs que realizam ações, atividades e tudo mais. Tá? Então, para vocês entenderem como, em geral, funciona, né, essas ações. No caso específico, por exemplo, dos venezuelanos, quando teve o processo da interiorização, alguns municípios assumiram essa responsabilidade pelo prazo, normalmente de um ano e pouco, e hoje nós temos visto eles circulando muito mais, porque esse tempo passou, né, gente? E pegou um momento de aumento de crise, de desemprego e tudo mais. E aí as pessoas estão buscando, né, outras alternativas, porque o período de apoio dessas prefeituras também encerrou. Então, para vocês mais ou menos entenderem quem, em geral, atua, recebe, né, tem os atendimentos e por aí vai. Certo? E aí estamos aí à disposição para quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer um comentário.
Que legal, Andressa, teu comentário. A Andressa escreveu aqui. Estou maravilhada, que projeto bacana, muito legal mesmo, deixa o coração quentinho. O nosso também, Andressa. Eu vou contar aqui no final, meio de 2016, quando teve aqui a semana acadêmica. Tudo bom, professor André? Até vou contar de um colega teu, na época, o professor Rafael. Ele fez um momento na semana acadêmica que foi justamente sobre direitos trabalhistas e migração. E aí a gente veio com um ônibus lá do Campus 1, todo mundo para assistir e tudo mais. E no final ele perguntou, né, se tinha alguém que gostaria de falar como estava sendo o projeto, como estava sendo participar. E nossa, naquele momento estávamos eu e o professor Rodrigo Perla, super assim, né? O projeto está tão no início, será que alguém tem alguma coisa já para falar sobre o projeto? E nisso teve um rapaz da Costa do Marfim, né? E ele levantou e disse: eu quero falar em nome do grupo. E aí ele disse que ele estava muito feliz participando do projeto, porque sempre aprendia bastante, mas principalmente que ele sentia que tinha gente que se preocupava com ele, né? Que era quase como se ele tivesse também uma família aqui que se preocupava com ele. E que toda semana, quando ele pensava em vir para a Fevale, ele sentia um quentinho no coração. Foi exatamente a tua expressão, Andressa. Naquela época foi a primeira vez que eu tinha escutado isso, fiquei muito emocionada no dia e foi realmente muito legal. E aí, até para vocês verem como acontecem essas parcerias com outros cursos, né? Deixa só eu passar aqui para o professor André, então. Desculpa, professor, que eu estava falando aqui. Não imagina, professora Márcia. Eu estou aqui na Fevale e no meu horário de aulas estou aqui escutando, vendo. Eu fiquei muito feliz em ver uma descrição tão completa desse projeto. Fico bastante orgulhoso de que a Fevale tenha isso, né? E parabenizar também a Pietra, a Bárbara, que trabalham também aqui contigo. Achei esse engajamento extremamente importante. Esse tema me é bastante caro porque eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado sobre os refugiados na Alemanha e publiquei um livro sobre isso, e é um livro que eu gosto muito porque ele trata muito de história, trata muito sobre as experiências, vivências que vão se, vamos dizer assim, se repetindo na história, né? Eu sou fascinado por história, professora, e fico até com uma pequena inveja de vocês aí, porque cursaram história e eu não consegui. Então foi para outra área, mas eu sou um autodidata e gosto muito de ler coisas históricas. Mas será um prazer tê-lo no curso, né? Obrigado, professora. E eu quero dizer assim que pelo que eu vinculei, né, a história da Alemanha com a história dos refugiados acolhidos lá, eu consegui ter uma noção assim das coisas. E vendo o projeto de vocês, eu vejo uma interação tão prática, tão legal, tão bem feita com o mundo real, assim, com o nosso problema aqui no Brasil, que realmente, com todas as dificuldades que se pode ter, né, vocês conseguem avançar nesse tema de maneira aplicada mesmo. Então, eu gostaria de dar os parabéns a vocês, dizer que eu sou um mero observador aqui e fico muito feliz em saber que a Fevale tem esse projeto. Parabéns a vocês, também gostei muito de conhecer o depoimento da Najat, é um prazer em conhecê-la também, porque é sempre bom ver o quanto, né, a gente consegue mudar o mundo quando a gente tem assim algum apoio, né, quando a gente tem algo que realmente faz a diferença, né? Então, meus parabéns para vocês, tá? Muito obrigada. Sinta-se convidado a conhecer e a participar com a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Eu queria complementar uma coisa que a professora Márcia falou há uns minutos. A professora Márcia falou, então, que os laços eles não ficam só na sala do projeto, que as oficinas acontecem, né? Eles se estendem para a vida. E é muito interessante, a Bárbara complementou falando que também é beneficiada, né? Então, nós temos o público, a equipe de professores, a equipe de bolsistas e voluntários, e o público beneficiado imigrante, fora todos que atuam em parcerias, né? E conseguimos fazer projetos dentro do grande projeto bem legais. Queria comentar, então, sobre o carinho
que nós sentimos pela Najat, sempre agradecendo por ela estar aqui, e pelos migrantes que fazem parte. É incrível como marcam de uma forma tão forte que até a professora Márcia comentou, nossa, nós tivemos um sueco, né, durante 1 ano e meio, eu me lembro o nome e o sobrenome, mesmo que depois ele tenha voltado para a Suécia, né, foi com a noiva, enfim, o vínculo fica, o laço fica, e independente de estar agora, se ano que vem eu vou me formar, se não continuar ou se continuar, são pessoas que eu sei que eu vou ver, que eu vou passar na rua e que, óbvio, a pandemia vai acabar logo, estou torcendo, todos com muita saúde, vou abraçar bem apertado, sabe? E ficar feliz de estar revendo sempre. Que bom, Pietra. Thaís, que legal o teu projeto. A Bárbara já está aqui fazendo elogios. De repente, a gente até pode combinar uma hora dessas, né? Para até esse movimento de uma explicação do que é considerado violência contra a mulher e tudo mais, a gente pode pensar em alguma coisa. Se a Bárbara tem já o teu contato, senão a gente faz o que a Bárbara já pega aí. Legal, a Thaís já está contratada, Thaís. Porque, de repente, a gente fazer um momento bem específico, né, para falar sobre isso, explicar um pouco. Em geral, a gente sempre faz, assim, quando aparecem algumas questões, né, ou as pessoas vão contribuindo, como, por exemplo, na outra semana lá, que nós vamos ter a professora Lisiane, que é da área da economia, porque surgiu muito essa dúvida, né, de entender o que é inflação, o que são esses indicadores que têm aparecido agora, porque as coisas estão aumentando de preço, foi um dos tópicos, né? Então, ela vai estar conosco e assim a gente também vai fazendo, buscando e podendo tirar as dúvidas, né? E fazendo essas parcerias com a FEBAR, né? Com todo mundo aqui que sempre se disponibiliza tanto. A gente teve o professor Fernando Spil, que no final do semestre todo mundo estava com muita dúvida quanto à questão das vacinas, né? Como eram, diferença, tomar, não tomar. Então, surgiu uma conversa um dia, né, gurias? E daí nós resolvemos, ó, eu vou convidar, porque é alguém super reconhecido, que pesquisa isso, e daí ele esteve conosco. E, nossa, foi 10 e tanto da noite, ali tirando dúvidas de todo mundo. E assim a gente vai contribuindo. Por favor, gente, mais alguma dúvida, comentário, perguntas? Por favor, estamos aqui às 4, né, à disposição de vocês para qualquer questão. Será que eu poderia fazer uma pergunta para a Najat? Claro. Najat, eu tenho especial gosto por conversar com estrangeiros, faz desde criança, assim, quando eu tinha oportunidade, eu gostava de interagir com pessoas de outras culturas. Não tive muitas oportunidades, mas sempre que tive, aproveitei. Eu acho isso bastante enriquecedor. E tu vens de um lugar que é bastante conflagrado, né? Que tem um problema histórico muito antigo, né? Que é aquela região ali do Oriente Médio, de Israel, enfim, né? Hoje Israel, Palestina, né? Como é que tu vê hoje essa, vamos dizer assim, essa interação, se há que há? Tu vê que teve alguma mudança positiva na juventude palestina e israelense, vamos assim dizer, que possa nos dar algum tipo de expectativa boa para o futuro em relação a esse conflito de tanto tempo que ocorre ali? Ou tu acha que as novas gerações continuam na mesma linha das mais antigas, ou seja, do conflito, do estranhamento? Como é que tu vê isso, Najat? Se é que tu pode me dar essa opinião, se não te importa. Najat, só o microfone está desligado. O microfone está desligado. Sim, sim. Eu vejo agora como eu estou muitos anos morando fora. Tipo, agora que voltei ano passado, né? Eu vi que acredito que vai continuar, a nova geração vai continuar a mesma coisa. Por quê? Porque a história ela continua, mas cada vez num jeito diferente.
Antigamente, todo mundo sabe a história da Palestina, que a gente conta aos palestinos, aos nossos avós, as pessoas mais velhas, contaram que como os soldados israelenses entraram com força de arma e todo mundo começou a fugir. Vamos dizer, a minha avó me contou que ela carregou a filha dela e fugiu, mas ela achava que por pouco tempo, que isso vai acabar e ela vai voltar para casa dela. Até muita gente chavearam uma porta sabendo que vai voltar e nunca voltaram. Nós soubemos que parte dos palestinos fugiram para Líbano, para Jordânia, para Síria, para o Iraque. Tipo, minha família fugiram para a Jordânia. Como minha mãe casou com meu pai, que continua morando na Palestina, a gente, por sorte, voltamos para a Palestina. Mas a história ela sempre continuando, mas de um jeito diferente. Então, eu imagino que os judeus, os israelenses continuando roubando terras, fazendo muita gente presa por muitos anos. Então, eu imagino que filho de um prisioneiro, que o pai dele vai ficar 30 anos no prisão, ele vai continuar desse jeito, vai continuar pensando do mesmo jeito. Então, eu acho que o conflito vai continuando. Por isso a gente sempre... Como é que eu vou te explicar? Vamos dizer, família que perdeu um filho, mãe que perdeu filho que perdeu o pai, morreu no conflito, né? O pai morreu na prisão. Então, como é que tu pensa se a pessoa vai continuar vivendo? Como é que esse povo vai continuar vivendo? Eu, sinceramente, que eu estou fora da Palestina, como Palestina, eu tinha medo, tinha raiva, porque eu vi muita pessoa morrendo na minha frente. Eu perdi amigos, perdi parentes. Eu tenho muitos amigos até hoje estão presos lá por muitos anos, só porque foram patriotas, foram defendendo a terra. Eu acordei muitas vezes de madrugada, minha vizinha chamando, pedindo ajuda, porque eles queriam derrubar a casa dela, porque o filho dela foi preso, então a família continua castigada também. Então, eu vejo isso que vai sempre continuando. Mas eu, como eu falei para ti, que eu moro há anos agora no Brasil, eu nunca senti que eu vou ter amizade com um judeu. Nunca tinha sentimento bom por um judeu. Agora, eu já conheci muita gente. Eu trato eles normal. Eu posso ter amizade. Porque eu acredito que não é todo mundo aceita isso. Tem muita gente contra isso. Briga de governo, vamos dizer, é uma coisa de política, né? Mas o povo também não aceita isso. Esse é o meu pensamento agora. Vocês conseguiram responder? Sim, muito obrigado, Nádia. Muito obrigado mesmo pelo seu depoimento. Para mim foi bastante importante te ouvir. Muito obrigado. Obrigada, Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, enquanto seguimos o debate, eu vou liberando o código QR para quem quiser, então, ir autorizando a sua declaração de participação, tá? Quem assistiu aqui, quem nos acompanha, pode botar o celular, mirar o celular para o QR Code, que vai abrir um link que vai certificar, então, a declaração. Chega em minutinhos no e-mail de vocês. Quem não consegue abrir o QR Code, pode clicar no link que eu vou mandar aqui no chat. Neste link tem bem grande amarelo confirmar presença. E neste confirmar presença, vocês colocam o código que vou passar agora. Enquanto isso, por favor, podem continuar o debate, aproveitar este finzinho de terça-feira, que parece segunda por conta do feriado. Bom, Pietra, eu acho que todo mundo vai tentando, então. Se nós não tivermos mais questões, eu acho que a Pietra pode fazer o encerramento para nós. Mas, de novo, gente, eu quero só reforçar que nós temos um e-mail, tá? Que é projetoseducadh@fevale.br.
se a Pietra puder colocar para nós ali. Desculpa, Pietra, que eu estou pedindo. E vocês nos encontram no Instagram e no Facebook. O Instagram é @seducadh.fevale. Porque desde o início não era a ideia, não era a ideia da Fevale que os projetos em geral tivessem, tá? Assim, suas redes sociais, cada um deles, porque acaba sendo muita página. Mas para nós